Bom dia, meus amores do quarto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Bom, meus amores, hoje começando mais um dia, vocês estão bem? Estão felizes? Então, meus amores, hoje é aula de quê? História, isso mesmo! Você que gosta aí de história, essa aula aí hoje é bem legal, tá? Hoje temos as correções e um novo conteúdo, certo? Então, meus amores, eu quero que vocês agora peguem um livro de atividades de reforço de vocês para podermos corrigir as atividades da semana passada, certo? No livro de reforço aí, na página 89, nós estudamos sobre as invasões, né? E aí, na primeira questão tinha assim: organize os números em ordem decrescente e encontre o nome de habitantes de 2 países que invadiram o Brasil na época colonial. Então, o primeiro vai ser o quê? Holandeses. E o segundo vai ser os franceses. Certo? Na 2, você vai explicar o que foi a insurreição pernambucana. Então, o que foi a insurreição pernambucana? Foi uma luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses. Então, vamos colocar aqui. Foi uma luta dos pernambucanos contra os holandeses. Certo? Na terceira questão, o que aconteceu quando os holandeses deixaram Pernambuco? Eles levaram aí mudas de cana de açúcar para iniciar a produção lá na Europa, né? Então vamos colocar aqui embaixo. Eles levaram mudas de cana de açúcar para a produção na Europa. Certo? Então, primeira, segunda e terceira questão, tá? Ok? E aí, vamos para a página 90. Na quarta questão, você tinha que relacionar corretamente, né? Ele embelezou a cidade de Recife e emprestou dinheiro aos senhores de engenho. Quem foi? Maurício de Nassau. Então, é o número 2. Vou colocar bem aqui. Quarta questão, 2. A primeira colônia foi fundada na Baía da Guanabara, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Foi quando os franceses invadem o Brasil, né? Então, bota o número 4, certo? Invadiram a Bahia e Pernambuco. Invasão holandesa. Então, bota o número 1. Os holandeses foram derrotados. Batalha dos Guararapes, né? Então, é o número 3, certo? Na quinta, por qual motivo os holandeses invadiram Pernambuco? Porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Então, vou fazer a quinta aqui.
porque era uma capitania muito rica. Pois produzia cana-de-açúcar. Certo? Quinta questão tá aí. Agora vamos para os movimentos nativistas. Primeira, por que os brasileiros estavam com um sentimento de revolta? Porque estavam cansados dos abusos e da injustiça de Portugal, né? Então vamos colocar aqui. Primeira, por que os brasileiros estavam com um sentimento de revolta? Porque estavam cansados dos abusos e da injustiça de Portugal. Então vamos colocar aqui. Porque estavam cansados das injustiças de Portugal. Certo? Primeira questão tá aí. A segunda. Sobre a Inconfidência Mineira, você vai escrever V para verdadeiro e F para falso. Padres, poetas, escritores, mineradores e militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal? Verdadeiro, então bota V. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim José da Silva Xavier? Falso. O governo mandou prender os Inconfidentes? Verdadeiro. Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi liberto após as acusações? Falso, né? Ele acabou sendo aí morto, tá bom? E aí, meus amores, vocês vão dar um pausa no vídeo para poder copiar isso aqui tudo e corrigir as questões. Então, meus amores, já voltamos e vamos para a página 91. Na página 91, você deve ter procurado aí na terceira questão as revoltas e guerras que ocorreram em várias partes do Brasil, né? Então, eu vou colocar aqui o nome das revoltas e das guerras e vocês teriam que achar essas que estão aqui no quadro, tá? A primeira aí foi a Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas. A segunda foi a Revolta de Beckman. A terceira aí foi a Guerra dos Mascates. A quarta foi a Revolta de Felipe dos Santos. E a última aí foi a Inconfidência Mineira.
para a quarta questão. Na quarta questão, como ficou conhecido Tiradentes após sua bravura de lutar e morrer pela pátria? Pinte um quadro não e outro sim para descobrir a resposta. Então, a resposta foi Martim da Inconfidência Mineira. Então, meus amores, a quarta questão a tia já fez aqui, Martim da Inconfidência Mineira, certo? Na página 93, você vai marcar um X na resposta correta. Letra A. Guerra dos Mascates ocorreu aonde? Em Olinda e no Recife. Então, você vai marcar aí a segunda bolinha, certo? Os chefes da Guerra dos Mascates foram senhores de engenho e mascates, né? Então, é a última bolinha aí que você deveria ter marcado, certo? Na letra C, a revolta de Felipe dos Santos ocorreu em Minas Gerais, certo? Então, é a primeira bolinha aí que você vai marcar. Na letra D, o líder dessa revolta foi Felipe dos Santos, certo? E aí, terminamos aí a quinta questão. Já na parte do ciclo do ouro, né, que foi o nosso último conteúdo que nós vimos, a primeira questão diz assim: com a crise do açúcar, o que Portugal começou a fazer? Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, né? Então, vamos colocar aqui primeira, Portugal começou a procurar uma nova riqueza. Certo? Na letra B, para realizar esse objetivo, que atividade incentivou a busca por metais preciosos? Então, B, a busca por metais preciosos. Certo? Letra C. O que aconteceu nessa busca? Os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando o ouro. Então, letra C. Os bandeirantes de São Paulo encontraram ouro, certo? E na letra D, o que a mineração passou a ser? Passou a ser a atividade principal de exploração. Então, letra D, passou a ser a atividade de exploração principal. Certo? Então, você vai dar um pause no seu vídeo para poder copiar aí essas questões. Agora, na segunda questão, na página 93, tem assim: troque os símbolos pelas letras e descubra quem fazia a extração do ouro. Quem fazia a extração do ouro? Os escravos negros.
Na terceira questão, você vai pintar aí o estado, né, em que se concentravam as grandes minas. E aí você vai pintar Minas Gerais, certo? O estado aí de Minas Gerais. Na quarta, você vai desenhar o produto que dava lucro a Portugal com a sua comercialização e vai responder as questões. Qual era o produto que dava lucro para Portugal? Cana-de-açúcar, né? Então você devia desenhar aí a cana-de-açúcar no quadro acima. Na letra A, quem passou a procurar esse produto para fazer concorrência? Os holandeses. Qual o produto que os bandeirantes encontraram na região do estado de Minas Gerais? O ouro, né? Na quinta, qual era a principal mão de obra usada nas minas? Era escrava dos negros africanos. E aí, terminamos a nossa correção, tá? E aí, meus amores, peço que vocês dêem uma pausa no vídeo para copiar e voltamos com o nosso livro de história. Então, meus amores, hoje, como a tia falou, temos aí um novo conteúdo, né? Sobre a cultura africana, certo? E aí, vamos começar. Peço que você pegue o seu livro de história, tá? E coloque na página 60 para você acompanhar junto comigo esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O trajeto dos africanos para a colônia. Antes da chegada dos europeus à África, o continente africano ele era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos. Havia reinos bastante desenvolvidos e aí a gente pode ver, né, aí o país africano, certo? Que está dividido em várias regiões, né, vamos dizer assim. A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas seus descendentes de quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença, trabalhavam mais do que os demais membros da família. Então, meus amores, a escravidão ela não começou a existir aqui no Brasil. Ela já existia antes mesmo de chegar ao Brasil, ela já existia lá na África, certo? Mas em uma quantidade bem menor, né? Eles eram aí escravos, mas era muito pequena, sabe? E aí, quando eles saíram de lá e vieram para a colônia, que era aqui no Brasil, eles começaram a ter uma nova escravização. E aí, meus amores, nós concluímos aí as nossas atividades de hoje, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu espero que vocês tenham feito as correções e façam as atividades de hoje, tá bom? Porque é muito importante. Próxima semana, voltamos aí e teremos aí várias novidades, tá bom? Um beijão para todos e até a próxima semana.